Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Seguindo as aulas de equações diferenciais, nós vamos resolver uma equação diferencial exata. Tá? Então, nós vimos na aula passada a definição de equação diferencial exata e vimos um passo a passo para fazer. Como esse passo a passo já está definido na aula passada, eu vou fazer ela um pouquinho mais direta, tá? Mas eu vou relatando para vocês os passos aí para vocês lembrarem da aula passada. Então, o exemplo é o seguinte: resolva a equação diferencial exata. Exponencial de 2y menos y cosseno de xy dx mais 2x exponencial de 2y menos x cosseno de xy mais 2y dy igual a zero. Bom, se a equação for dita como exata, vocês não vão precisar constatar que ela é exata. Mas eu vou fazer esse passo da constatação porque é importante numa situação onde não seja claro que ela é uma equação exata, tá? Então, o primeiro passo é deixá-la escrita da forma padrão, que é essa forma aqui, ó. M dx mais n dy igual a zero. Tá? Então, é um m de xy dx mais n de xy dy igual a zero. É importante que ela esteja escrita da forma padrão para que a gente possa aplicar o método de resolução. Tá? O método diz para verificação que é exata, esse aqui é o primeiro passo. O segundo passo diz o seguinte, que dm dy tem que ser igual a dn dx. Se isso acontecer, ela é uma equação exata. Então, vamos fazer isso. Tá? Isso aqui é derivação parcial. Tá? Lá do cálculo 2. Tá? Então, vamos derivar a m em relação a y para ver o que acontece. A m é essa primeira aqui. Tá? Então, eu tenho ali exponencial de 2y, que eu vou derivar, que vai dar 2 exponencial de 2y, que é o próprio exponencial multiplicado pela derivada do expoente em relação a y. Aqui eu tenho um produto, então eu vou ter que chamar esse termo aqui de 1 e esse aqui de 2, para usar a regra do produto, ó, que é 1 vezes 2' mais 2 vezes 1'. Tem um vídeo relacionado aí também na playlist de cálculo 1, de regra do produto. Tá? Então, vamos usar a regra do produto. Aqui tem um menos, e aí nós temos o seguinte. Repete o primeiro, multiplica pela derivada do segundo, derivada parcial. Então, vai ser um cosseno de u, que eu vou tratar como menos seno de u, que no caso é xy, vezes a derivada do xy em relação a y, que vai sobrar o x. Então, repeti o primeiro, derivei o segundo, mais, se quiser colocar um parênteses aqui para ficar bem organizado, repete o segundo, que é o y cosseno de xy, vezes a derivada do primeiro, que é a derivada do y em relação a ele mesmo. Então, a princípio aqui, é esse o resultado. Repeti o primeiro, derivei o segundo. Aqui, repeti o primeiro, derivei o segundo. Aqui, eu repeti o segundo, derivei o primeiro. Corrigi aqui, tá? Isso aqui é 1. Então, só para voltar aqui. Repete o primeiro, deriva o segundo, deriva o primeiro, repete o segundo. Tá? Tem que cuidar com os detalhes. Tá? dn dx. Não vou nem desenvolver aqui, tá? Porque se ela ficar igual visualmente, a gente já para por aí. Então, eu vou derivar n em relação a x, ó, o primeiro termo. Vou derivar o 2x, que vai dar 2, e o exponencial de 2y é constante multiplicativa. 2 exponencial de 2y. Menos daqui. O x cosseno de xy é um produto. Eu vou derivar pela regra do produto parcialmente em relação a x. Então, vai ficar o primeiro vezes a derivada do segundo, que é o cosseno de xy, que vai dar menos seno de xy, vezes a derivada do xy em relação a x, que vai dar y, mais o segundo, que é o cosseno de xy, vezes a derivada do primeiro,
a derivada do primeiro é a derivada do x em relação a x, que é 1. Por isso falei para vocês não desenvolverem, ó. Esse termo ficou exatamente igual, o menos também. Aqui ficou yx vezes menos seno de xy, aqui ficou xy menos seno de xy, são iguais. Mais 1 cosseno de xy mais cosseno de xy vezes 1. Beleza? dm dy é igual a dn dx. Portanto, ela é exata. É isso que eu disse que quando o exercício afirmar, a gente não precisa constatar. Mas é bom para fixar a ideia. No próximo passo, a gente vai escolher uma das duas, ou a m ou a n, para desenvolver. Eu vou escolher a n, tá? Então, eu vou escolher a n para desenvolver. No vídeo passado, eu mostro os dois caminhos. Se você escolher a m, tem um caminho. Se você escolher a n, tem outro. Eu escolhi a n. Então, vai ficar assim. F de xy igual a integral da n, que vai ser 2x exponencial de 2y menos x cosseno de xy mais 2y dy. Quando eu escolho a n, eu vou ter a h de x aqui. Quando eu escolho a m, eu vou ter g de y, por exemplo. Então, agora o que a gente vai fazer? Vai integrar a n. Então, vai ficar f de xy. Para integrar e vocês visualizarem bem certinho como que fica essa integral, eu vou separar em 3. Vou separar assim, ó. 2x exponencial de 2y dy menos x cosseno de xy dy mais integral de 2y dy mais h de x. Tá? Separei em 3 as integrais ali para vocês verem como vai ficar simples de resolver. Então, f de xy igual. Aqui, ó, como 2x é uma constante multiplicativa, eu não vou precisar dele. Eu posso tirar, porque eu vou integrar em relação a y. 2x é a integral de exponencial de 2y dy. Aqui, por exemplo, eu vou precisar. Então, eu vou só escrever assim, ó. Só trocar a ordem. Cosseno de xy vezes x dy. Depois eu vou mostrar para vocês por que eu preciso. O 2y já dá para integrar, que é 2y² sobre 2. Ou seja, y². E o h de x fica na posição dele. Próximo passo, f de xy. Essa primeira integral aqui já dá para fazer? Não, tem que dar uma organizada nela. Por quê? Aqui em cima, nesse numerador, na verdade nesse expoente aqui, ó, eu tenho que ter o u, que é 2y, e tenho que ter o du, que é 2dy. Eu tenho que ter isso para poder integrar do exponencial, que é a integral do exponencial de u du. Então, esse aqui, ó, vai ficar assim. Integral do exponencial de 2y dy. O que eu vou fazer nela? Eu vou multiplicar por 2 dentro e por meio fora. Que daí eu tenho o u e o du já prontos. Tá? Tem autores que fazem diferente. Eles deixam o dy isolado e passam esse 2 dividindo. Tudo bem, sem problema. Aqui, ó, vejam o que a gente tem nesse cosseno de xy e por que eu deixei o x aqui dentro. Porque esse xy aqui é o meu u e esse x dy aqui é du. Tá? Se o u é xy, a derivada de u em relação a y é x. Por quê? Eu tenho xy, derivo em relação a y, sobra só o x. Então, tem o u e tem o du. E aí já está pronto. A integral de cosseno de u du é o seno de u. Vejam que se vocês derivarem o seno de xy em relação a y, vocês vão ter o cosseno de xy. A derivada do xy em relação a y é o x. Está prontinho. Tomar cuidado nesse termo aqui, que é muito fácil de errar aqui. E aqui a nossa integral já está pronta. Só organizar aqui, ó,
cortar esse 2 com esse 2. E o nosso f de x vai ficar o exponencial de 2y, 2dy, que é o x está aqui fora, não esquece dele, x exponencial de 2y menos seno de xy mais y ao quadrado mais h dx. Agora, como a gente integrou n em y, a gente vai derivar em x. Integra em y, deriva em x. Portanto, a gente vai ter um df dx. Derivando o x exponencial de 2y em relação a x, eu só derivo o x e o resto é constante. Vai ficar um exponencial de 2y. A derivada do seno de xy vai ficar cosseno de xy vezes a derivada do xy em relação a x, que é y. A derivada do y ao quadrado em relação a x dá zero. E aqui a derivada do h vai ficar h'. O que eu faço agora? Se eu utilizei a n, é o quinto passo, eu comparo com a m. Eu comparo essa daqui. Comparo essa da estrela com m. Então, voltando lá em cima, voltando lá em cima para pegar a m, ó. A m é exponencial de 2y menos y cosseno de xy. Então, vou colocar aqui exponencial de 2y menos y cosseno de xy. Eu vou comparar com essa aqui, ó, que é exponencial de 2y, vou arrumar isso aqui para não parecer o menos cosseno de xy vezes y mais h' de x. Qual é o objetivo de eu fazer essa comparação, tá? Neste momento? Veja que eu comparei a m, que é essa aqui, que estava lá no início, com essa df dx, tá? Então, df dx igual a m. Eu quero descobrir a solução final da equação, que vai ser dada aqui, ó. Tá? Eu tenho já uma parte da solução, mas eu ainda não sei quem é o h de x, que eu vou encontrar aqui. Então, o que acontece nesse passo? Ó? Esse exponencial eu cancelo, esse cosseno de xy vezes y, que aparece aqui negativo, eu corto esse com esse, e sobrou só o h' de x. O h' de x para eu comparar com o que eu tenho aqui do lado. Então, eu não tenho nada, sobra zero igual h' de x. Se sobrar alguma função qualquer aqui, eu comparo com h' de x, se não sobrar nada, é zero. Como que eu vou achar o h de x se eu tenho h' de x? A integral do h' de x dx é igual ao h de x mais a constante. Nesse caso, como h' de x é zero, a integral de 0 dx é igual a constante. Portanto, essa constante aqui é o nosso h de x. E aí eu volto aqui para fechar o resultado. Solução é igual a x exponencial de 2y menos seno de xy mais y ao quadrado mais o h de x, que é uma constante. Essa aqui é a solução da nossa equação diferencial exata. Tem que seguir todo esse passo a passo, tá? Escrever, igualar, constatar que é exata, escolher uma, integrar em relação a uma variável, derivar em relação a outra e comparar. Ela é extensa, mas se vocês anotarem o passo a passo ali do lado e fazer ele com o passo a passo, não tem erro. Tem que tomar cuidado com as derivadas parciais para não se enrolar. Beleza, pessoal? Até a próxima. Valeu!